Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de agosto de 2018, nós estamos reunidas para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de março de 1859. Hoje nós iremos estudar os diatribes. O que significa? Por favor, quem quiser anotar o conceito. Crítica severa. Diatribes, conceito. Crítica severa ou ríspida. Então, crítica severa ou ríspida, também uma discussão arrebatada. Vamos lá então, que Jesus nos conduza, por misericórdia divina, esse nosso trabalho. Será lido pela nossa irmã Carla e comentado por nós, eu e Aramita, mais os amigos espirituais. Diatribes. Certamente algumas pessoas esperam encontrar aqui uma resposta a certos ataques pouco respeitosos, dos quais a sociedade, nós pessoalmente e os partidários do Espiritismo em geral temos sido vítimas nos últimos tempos. Pedimos que se reportem ao artigo sobre a polêmica espírita que encabeça o nosso número de novembro último, em que fizemos a profissão de fé a esse respeito. Só para um minuto. É que na Revista Espírita de novembro, ele fala que várias vezes já perguntaram por que ele não responde no jornal os ataques de certas folhas, ou seja, de certos jornais também, dirigidos contra o Espiritismo, contra seus partidários e, por vezes, contra nós, contra o Allan Kardec mesmo. Aí ele disse que ele não vai dar guarita a isso e que o Espiritismo jamais daremos satisfações aos amantes do escândalo. E, entretanto, a polêmica e ele só ia dar resposta à discussão séria dos princípios que professamos. E aí ele vai explicando e diz que não adianta você responder a alguém que só rejeita de antemão, mas não quer saber. Tem gente que rejeita, que critica e não quer saber. Então ele disse a essas polêmicas, ele disse que não daria satisfação, porque o Espiritismo tinha mais coisas para fazer, mais estudos para divulgar. E ele disse que ele não ia, e fazendo isso, o Espiritismo só tinha a ganhar em dignidade. É interessante esse cuidado de Allan Kardec, não perder tempo com discussão. Era o que nosso Senhor Jesus orientou a todos, para que nós fugíssemos das contendas. Quando Paulo de Tarso, invadindo de certa forma, indo visitar na Igreja do Caminho, e que adentrou no salão em que Estevão iria palestrar aquela noite, Estevão tentou esclarecer, mas quando ele percebeu que o intuito de Saulo de Tarso era discutir, o que Estevão fez? Calou-se e saiu. Então, nós não devemos perder tempo com isso. É muito comum espíritas novatos, e às vezes a pessoa está 15 anos no espiritismo e ainda é novato, com aquela posição apaixonada de querer estar discutindo no trabalho, ou dentro da sua casa, está discutindo religião, querendo provar que o Espiritismo foge disso. Eu não acredito em reencarnação. Acabou. O fato da criatura não acreditar em reencarnação vai impedir que ela esteja reencarnando há milênios? Isso não vai fazer diferença nenhuma. A crença infantil não muda a lei universal. Então você só diz tá. Acabou. Não muda nada. Algumas vezes, hoje não mais, mas nós passamos por essa fase. E as pessoas dizem assim, não acredito que existe vida após a morte. Não te preocupe, você vai morrer. Quando você morrer, você vai lembrar que existe. Inclusive, lembra desse papo que nós estamos tendo aqui. Olha, eu te garanto que ela existe. Então, se tu vê alguém que já desencarnou dizendo oi, tu diz, tem vida mesmo. A gente pensa que não, mas só essa informação já vai auxiliar muito a desencarnação dessa criatura.
Porque uma das maiores dificuldades em acordar um espírito no mundo espiritual é essa informação. Então ele se vê, ele se sente, ele se sente e sente. Ele vai dizer o quê? Tá todo mundo doido e eu estou normal, eu estou vivo. Então como chegar para uma pessoa dessa e dizer você está morto? É terrível. Então não discute. Era a fala de Kardec. E outra coisa interessante, nem os ataques à pessoa dele, ele revidava. Principalmente. Ele respondia quando era em relação à doutrina. Ele dava a resposta informativa. Mas chamar ele de azedo, disso, daquilo outro, isso não modificava nada em Allan Kardec. É o que nós temos que aprender com ele, né? Ele ainda coloca aqui certos ataques poucos respeitosos. Poucos respeitosos. Então imagina, a pessoa chamava de louco, de idiota, mistificador, embusteiro, interesseiro, charlatão. Entendeu? Disseram inclusive que ele estava ganhando dinheiro com a revista espírita. Deus o livre. Apenas acrescentaremos algumas palavras, já que não nos ocupamos com discussões ociosas. Os que têm tempo a perder para sorrir de tudo, mesmo daquilo que não compreendem, tempo para a maledicência, para a calúnia ou para o deboche, que fiquem satisfeitos. Não lhes criaremos nenhum obstáculo. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, composta de homens honrados pelo saber e por suas posições, tanto franceses quanto estrangeiros, médicos, escritores, artistas, funcionários, oficiais, negociantes, etc., recebendo diariamente as mais altas notabilidades sociais e correspondendo-se com todas as partes do mundo, está acima da pequenez das intrigas, do ciúme e do amor próprio. Ela prossegue seus trabalhos na calma e no recolhimento, sem se inquietar com as piadas de mau gosto que não poupam sequer as organizações respeitáveis. Quanto ao espiritismo em geral, que é uma das forças da natureza, a zombaria será destruída, como aconteceu contra muitas outras coisas que o tempo já consagrou. Essa utopia, essa maluquice, como chamam certas pessoas, já deu a volta ao mundo e nenhuma diatribe impedirá sua marcha, do mesmo modo que outrora os anátemas não impediram a terra de girar. Deixemos, pois, que os zombeteiros riam à vontade, visto ser isso que lhes apraz. Falo-ão à custa do espírito. Riem bastante da religião, porque não haveriam de rir do espiritismo, que é apenas uma ciência? Esperamos que nos prestem mais serviço do que prejuízo e nos façam economizar despesas com publicidade, porque não há um só de seus artigos, por mais espirituosos que sejam, que não tenham estimulado a venda de alguns de nossos livros ou não nos tenham proporcionado algumas assinaturas. Obrigado, pois a eles, pelo serviço que nos prestam involuntariamente. Fantástico, né? E ele fala aqui uma coisa. Pelica. Ele não, quem tem tempo, e ele ouviu maledicência, calúnia, deboche, e aí nenhuma coisa dessa ele revidou. Até essa semana uma pessoa estava me dizendo que trabalha num lugar onde a pessoa fica jogando piadinha e debochando. Né? Eu disse, ela não, e geralmente nunca falam diretamente. E ela se irritava. Eu disse, não pega como pessoal. A gente pega como pessoal e quer revidar. E ele diz, minha pessoa, pouco importa. Né? O espiritismo, quanto ao espiritismo, é uma força da natureza, a zombaria será destruída. Então, a gente tem que fixar bem nisso, para não ficar dando trela, senão a gente fica, como ele diz, em discussões e em polêmicas infrutíferas, que não vai resultar em nada. Só perda de tempo. E esse finalzinho aqui, quando ele diz assim, esperamos que nos prestem mais serviço do que prejuízo e nos façam economizar despesas com publicidade, porque não há um só de seus artigos, por mais espirituosos que sejam, que não tenham estimulado a venda de alguns de nossos livros, ou não nos tenha proporcionado algumas assinaturas.
Obrigado, pois a eles pelo serviço que nos prestam involuntariamente. Então, em verdade, quando as pessoas começavam a colocar artigos criticando o Espiritismo, isso era propaganda, divulgação. Aí as pessoas procuravam ler realmente aquilo que o povo estava criticando. É aquela história, falem mal, mas falem de mim, porque está sendo falado. Está sendo falado. É a mesma forma quando às vezes chega algo no nosso WhatsApp. Hoje nós temos esse sistema. Na época era artigos, jornais, revistas. Hoje nós temos as redes sociais e temos esse sistema de WhatsApp. Então, às vezes chega uma fofoca, um disse-me-disse, algo contra alguém. Então, o que você faz? Quanto mais você divulgar, mais a pessoa estará em evidência. Então, silencia, seja você aquele que pega o mal e que acabe você. E não fique repassando isso, desgraça, coisas horrorosas. E às vezes, inclusive, são mentiras, não são autênticas. E eu acho assim, nós temos uma pressa tão grande de querer passar à frente, sem termos o bom senso, eu digo assim, um trabalho de entrarmos em site específico para verificar se aquela informação é autêntica. Às vezes é uma falsa modéstia de querer divulgar caridade, de querer divulgar o bem. Não existe, é mentira. Estão dando óleo não sei aonde, está dando leite não sei aonde, está dando não sei o que, é mentira. Então, além de nos faltar bom senso, falta coragem de nós também realizarmos esse processo da divulgação. Então, se chegou o mal, se é o mal, se a divulgação é divulgar o mal, olha, se eu li e senti um mal-estar, ai que raiva, que ódio, como é que a pessoa faz isso? Poxa, se fez em mim, eu vou passar para outro sentir também? Morre em mim. Se realmente aquilo é autêntico, eu vou fazer uma prece, Senhor, ajuda esse irmão, assim, acabou. Então não são mais artigos. Hoje é esse sistemazinho que a gente tem um computador em mãos e que nós nos comunicamos com milhões de pessoas rapidamente. Pensa, milhões de pessoas vibrando pelo que você mandou. Olha a nossa responsabilidade. A gente não tem nem ideia, né? No André Luiz tem toda uma trama por um bilhete. Um bilhete ocasionou uma trama que foi... E aí no final quem estava consertando tudo? O autor do bilhete. O autor do bilhete. Então a gente passa... a gente pensa que não, mas nós somos responsáveis, viu, gente? Uma vez que eu passo, a responsabilidade agora é minha. Eu não posso nem correr. E o sentimento que eu vou provocar no outro, ao ler aquela desgraça, a responsabilidade também é minha. Então eu não devo divulgar o mal, eu devo divulgar o bem. E o bem é o bem. Não tem erro. Foi aquilo que eu li que me deu uma paz. Poxa, a paz que eu tenho, essa eu quero distribuir. Aí eu mando para a Mita, mando para a Carla. Pessoas que estão aptas naquele momento a entender, porque tem muitos que não terão. Igualmente, temos pouco a dizer quanto ao que nos toca pessoalmente. Se aqueles que nos atacam, quer de maneira ostensiva, quer disfarçada, imaginam que nos perturbam, perdem seu tempo. Se pensam em nos barrar o caminho, enganam-se do mesmo modo, pois nada pedimos e apenas aspiramos a nos tornar úteis no limite das forças que Deus nos concedeu. Por mais modesta seja a nossa posição, contentamo-nos com aquilo que para muitos seria mediocridade. Não ambicionamos posição, nem honras, nem fortuna. Não procuramos o mundo, nem os seus prazeres. O que não podemos ter não nos causa nenhum desgosto e o vemos com a mais completa indiferença. Visto não fazerem parte de nossos gostos, não invejamos aqueles que possuem tais vantagens, se vantagens há, o que aos nossos olhos é um problema, porquanto os prazeres efêmeros deste mundo não asseguram melhor lugar no outro. Pelo contrário, legal, né? Nossa vida é toda de labor e de estudos e consagramos ao trabalho até os momentos de repouso. Aí nada há que cause inveja. Como tantos outros, trazemos a nossa pedra ao edifício que se levanta. Entretanto, coraríamos se disso fizéssemos um degrau para alcançar o que quer que fosse.
Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. Olha só, né? O que queremos... Você vê que ele diz, não será meu concorrente, será o irmão que vai ajudar. Nós, dentro do nosso movimento, nós temos essa concorrência. Quando vê um irmão que fala, que está bem, que está se divulgando, começa a ter inveja, começa a perseguir, começa a achar que a pessoa é alguém que está concorrendo. Nós estamos no mesmo barco. Se passa e vê a sala lotada, fique alegre. O trabalho está sendo feito. E você vê que Kardec colocando isso. Eu estou colocando uma pedrinha, não fica com inveja não, porque eu não tenho nem folga. A minha folga é trabalhando. E eu só estou colocando uma pedrinha. Se vier outro, que venha, que traga mais pedras para levantar esse edifício. Em todas as revistas, ele sempre responde aos questionamentos e agradece a todas as colaborações. Se vocês prestarem atenção, todo no começo ele diz: agradeço a fulano de tal, uma pessoa idônea que mandou. E ele tinha o cuidado de perguntar da pessoa se podia divulgar o nome. Olha, ele autorizou, então, porque era super atacado nessa época. Era, muito. Por quê? Porque ele vivia uma época da famosa... Imagina, ele estava onde? Na França. O mundo dos intelectuais. O mundo dos materialistas. Morreu, acabou tudo. Não existe. Acreditar em religião era ser tolo. Gente, logo depois da Inquisição. O povo tinha ódio de religião. Era extremamente material. Entendeu? Se tu tocou, tu viu, então não existe. Então pegar um homem extremamente inteligente como Allan Kardec, inclusive o próprio Camille Flammarion e tantos outros intelectuais, e dizerem que existe espírito, dá assim pra eles: tu é louco, tu é idiota, tu é um bobo, tu é um ignorante. Vamos Mas lá. precisavam ser espíritos dessa envergadura para levar esse trabalho, porque a humanidade vinha daquela crença absurda, né, da Idade Média, da Inquisição. E agora precisava voltar um pouquinho, não podia ser qualquer um, né, que tinha que ter essa verve aqui de dizer: estou no trabalho, eu vim para o trabalho. Porque do jeito que foi escolhido, espíritos no mundo espiritual, porque não existia espíritos espíritas. Eram espíritos que migraram dentro do catolicismo aqui no nosso planeta Terra. E espíritos de outros planetas, chamados pelo nosso Senhor Jesus. Olha, precisa a terceira revelação chegar ao planeta Terra. A maturidade já está apta a receber essas informações. Então, quem vai reencarnar e quem vai ficar no mundo espiritual dando apoio? Então, reencarnou um grupo, incluindo o próprio Allan Kardec, e outros grupos no mundo espiritual para fazer essa ligação e solidificar esse edifício aqui na Terra. E é legal fazendo um link com o Consolador dos anos que passam, que são muitos anos. O Kardec estava se preparando desde os druidas, né? Então é uma coisa lenta e é um projeto a longo prazo, não é? Não é a curto prazo, e é um longo prazo que a gente nem enxerga. Tu pode observar, uma pessoa imediatista que quer tudo para ontem, mostra o seu desequilíbrio. Ela não tem paciência para nada. Tudo para ela é muito rápido, tem que ser rápido, ela fica agoniada. Você tem que esperar, fica agoniada, fica estressada. Isso já mostra o desequilíbrio psicológico dessa criatura. Então, saber esperar e ter a calma de saber aguardar o tempo de cada coisa, isso mostra o equilíbrio, a maturidade e a saúde psicoemocional dessa criatura. Então, se nós somos muito ansiosos, queremos tudo para onde, somos muito agoniadas, cuidado que você não está bem. E agora nós temos que mudar, não pode ser mais... O mundo não foi feito em 7 dias, agora nós vamos dizer, o mundo não foi feito em 7 milhões de anos. Nós temos... Bilhões de anos. Calma. Cada coisinha no seu tempo. E pode observar, quem tem pressa come cru. Tem esse dito popular? Tem. Vocês conhecem esse dito? Tô chegando à conclusão que quem tem pressa não come. Né? Vamos lá. Que outros tragam mais pedras que nós, que outros trabalhem tanto e melhor que nós, e os veremos com sincera alegria. O que queremos, antes de tudo, é o triunfo da verdade, venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Se disso deve resultar alguma glória,
O campo a todos está aberto e estenderemos a mão a quantos nesta rude caminhada nos seguirem com lealdade, abnegação e sem segundas intenções particulares. Isso aqui também me faz lembrar ainda quando ele diz: venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Eu quero auxílio. A obra Paulo Estevo está dentro da minha alma. É uma obra que, se eu tiver que estudá-la 10.000 vezes, eu vou estudar e sempre irei encontrar grandes lições ali dentro. Mas o que me sensibilizou, uma das partes também que me sensibilizou e que foi uma lição muito grande, foi a ida de Gesiel para a casa do caminho. A ida de Gesiel para a casa do caminho era um menino jovem que não conheceu Jesus, mas que vivia o amor de Deus, ou seja, refletia Jesus em suas atitudes. Quando ele chegou na casa do caminho, que Pedro foi apresentar os pergaminhos, as anotações de Mateus, que ele estudou, ele imediatamente identificou Jesus como Messias. Começou trabalhando na enfermaria, ajudando Pedro com os doentes. Não passaram-se alguns meses, ele estava palestrando. E era o maior palestrante da casa do caminho. Aonde tinha Pedro, aonde tinha Tiago, menor, aonde tinha João evangelista, aonde tinha outros trabalhadores muito mais antigos que se alegravam ao ver aquele jovem falar de Jesus. O entendimento, o link que ele fazia com o Antigo Testamento e com as lições do nosso Senhor Jesus. Então, exatamente, então, é esse movimento que nós temos que ter, de acolher, de incentivar, de vibrar quando alguém fala do nosso Senhor Jesus. E não de olhar para aquela pessoa como um concorrente. Pedro em nenhum momento disse: mas tu chegou um dia desse, já vai palestrar? Nem para Paulo que perseguia, ele não disse. Eu conheci Jesus, tu nem conheceu Jesus? Entendeu? Então não existiu isso. Então essa é a fala do nosso querido Allan Kardec. Eu vou me alegrar, vou ficar alegre. Vamos lá. Sabíamos muito bem que, empunhando abertamente o estandarte das ideias de que nos fizemos propagadores e afrontando preconceitos, atrairíamos inimigos sempre prontos a desferir dardos envenenados contra quem quer que levante a cabeça e se ponha em evidência. Há, entretanto, uma diferença capital entre eles e nós. Não lhes desejamos o mal que nos procuram fazer, porque compreendemos a fragilidade humana e é somente nisso que a eles nos julgamos superior. Nós nos rebaixamos pela inveja, pelo ódio, pelo ciúme e por todas as paixões mesquinhas, mas nos elevamos pelo esquecimento das ofensas. Eis a moral espírita. Olha que interessante. Ele diz assim: eu sou maior do que você? Não. Porque eu não tenho nenhum sentimento contrário ao amor. Ao contrário de você, que você me odeia. Só que ele usa sempre o nós. E ele diz: mas essa lição toda eu aprendi dentro da moral espírita. Então não é algo que eu criei. Foi algo que eu aprendi dentro da moral espírita. É bonito isso. Muito bonito. Que ele se rebaixa. Eu acho que assim, chega a sentir, né, o ciúme, a raiva, mas ele se eleva quando ele perdoa. Né? Ele disse: nós nos rebaixamos pela inveja. Então, quando ele diz assim, nós nos rebaixamos, é quando ele diz assim: eu sim. é seres humanos. E falando assim, esses sentimentos aqui eram deles que estavam atacando a sociedade espírita. Por isso que ele diz: nós nos rebaixamos quando sentimos inveja, ódio, ciúme, que era o que o grupo que estava atacando estava sentindo. Então, indiretamente, ele falou o quanto eles estariam sendo baixos. Mas nos elevamos pelo esquecimento. Aí, mas nos elevamos pelo... Exatamente. Que era falando do quê? Do que eles estavam sentindo em relação ao outro grupo. Ele falou dos dois grupos de uma forma muito sutil. E ele precisa... Como disse, a carapuça serviu, né? Não, e toda essa conduta moral ele tinha, porque assim, gente, ele falava com o espírito de verdade. Não era comigo, não. Ele pegava lapada. O espírito, Já vos disse. o espírito 15 de verdade, minutos, uma vez por mês.
15 minutos, mas ele tinha João Evangelista. O guia espiritual do trabalho mediúnico era quem? O guia espiritual da reunião mediúnica. São Luís. São Luís. Luís, olha, tu pode até evocar, se tu tiver um São Luís para direcionar o trabalho. A fragilidade humana, né? Vamos lá. Não vale ela mais do que a das pessoas que dilaceram o próximo? Ela nos foi ditada pelos espíritos que nos assistem e por aí podemos julgar se eles são bons ou maus. Pelas atitudes, né? A moral espírita mostra-nos as coisas do alto tão grandiosas e as de baixo tão pequenas que não podemos senão lamentar os que voluntariamente se torturam para proporcionar a si mesmos alguma satisfação efêmera ao seu amor próprio. Muito bem. Então, a conclusão de Kardec, Aramida, o que devemos fazer? O que fica de exemplo aí? Essa coisa, e eu quero dizer assim, ele está encarnado, assim como a gente também estudou na Alcione, não é que ele não sentisse as ofensas, vamos combinar, não é que essas ofensas não o atingissem, mas o exercício, a atitude moral dele, que ele diz que ele aprendeu a moral espírita, é não revidar. E uma coisa, ele não podia também escrever tudo isso e não praticar, né? Os espíritos superiores só ficam conforme a nossa conduta moral. Então, isso é um exemplo de que, para ter boas reuniões, para ter boas comunicações, tem que oralizar-se sempre. Exatamente. E jamais responder, jamais discutir, jamais, em hipótese alguma. Vamos entrar na conversas familiares de além túmulo? Nós vamos fazer uma evocação agora. Paul Gaimard. Vamos lá? Evocação em nome de Deus, nosso Pai. Quem vai fazer essa evocação? Lê aí, por favor. Conversas familiares de além túmulo. Paul Gaimard, médico da Marinha e viajante naturalista, falecido no dia 11 de dezembro de 1858, com 58 anos. Evocado a 24 do mesmo mês por um de seus amigos, o senhor Sardou. 58 anos. Vamos lá. Olha, 13 dias depois de falecido. 13 dias depois de falecido, 24 do mesmo mês. Então vamos lá. Evocação feita em nome de Deus nosso Pai, se for da vontade, eles faziam a evocação. Eis-me aqui. O que desejas? Qual é o teu estado atual? Erro como os espíritos que deixam a terra e que desejam avançar na senda do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Tuas ideias sobre a natureza do homem modificaram-se? Porque o que ele era quando encarnado? Médico da Marinha e viajante naturalista. Era médico. Então, tuas ideias sobre a natureza do homem modificaram-se? Muito. Bem podeis avaliar. Que pensas agora do gênero de vida que levastes durante a existência que acabas de deixar aqui na Terra? Estou contente, porque trabalhei. Para o homem, acreditavas que tudo se acabasse no túmulo. Daí o teu epicurismo e o desejo que algumas vezes exprimir de viver bastante para aproveitar a vida. Que pensa dos vivos que têm apenas essa filosofia? Epicurismo, busca do bem supremo através do prazer físico ou espiritual. Eu os lamento, embora isso lhes sirva. Com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros homens, permitindo-lhes julgar de maneira sadia muitas coisas que fascinam os crédulos. Observação. É a opinião pessoal do espírito. Nós a damos como tal e não como máximo. Olha aí. Eu os lamento, embora isso lhes sirva, com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros homens, permitindo-lhes julgar de maneira sadia muitas coisas que fascinam os crédulos. É uma opinião pessoal. E olha só como bom senso de Kardec. Já passou pelo crivo, olha, isso é opinião pessoal, isso não é, isso é dele. Isso não é consciência, né? Exatamente. Negócio de curtir para decidir depois. O homem que se esforça moralmente, mais que intelectualmente, ele se esforça mais moralmente as duas asas, né?
age melhor do que aquele que se liga sobretudo ao progresso intelectual e negligencia o progresso moral? Resposta: sim, o progresso moral é mais importante. Deus dá o espírito como recompensa aos bons, enquanto o moral deve ser adquirido. Olha aí, sabendo dessa informação, por que nós nos preocupamos apenas com o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos e netos? O livro dos Espíritos já diz: o intelectual vem sempre. Não precisa se preocupar. Mas a gente só se preocupa com o intelectual. Aí fica adulto esses monstrinhos que a gente tem que engolir e conviver. Porque não incentivamos e não orientamos essas crianças para desenvolvimento moral. Vamos levar o leitinho para as crianças carentes, filho, você vai dar. Vamos fazer a roupinha aqui. Vamos estudar Jesus. Mamãe, me bateram. Perdoa, meu filho. Vamos lá para a gente conversar se essa criança está bem. Porque essa criança não deve estar bem para estar lhe agredindo desse jeito. Isso são as informações morais que nós não damos aos nossos filhos. Se chegar aqui apanhado, vai apanhar de novo. Vai apanhar de novo, dá você também, bate também, não é assim que a gente diz? É. Ele deixa bem claro, né? Que entendes por espírito que Deus dá? Que entendes por espírito que Deus dá? Uma vasta inteligência. Porque na resposta anterior ele fala, o mais importante... Deus dá o espírito como recompensa, né? Aos bons. O que quer dizer isso? Uma vasta inteligência. Uma vasta inteligência. Entretanto, há muitas pessoas más que possuem uma vasta inteligência. Já o disse, perguntastes o que era preferível buscar adquirir, e eu vos disse que o moral era preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando entendereis com facilidade. Eu já vos disse. Esse é um dos que está no livro dos Espíritos. Acabou de morrer e já está de morrer. Mas presta atenção, Luiz. Quando a criatura desencarna, por exemplo, aqui você é Luiz, você é limitada. Quando você desencarna, dependendo da sua condição emocional, psicológica, espiritual, condição da própria mente, tu chega no mundo espiritual e tu aciona o espírito e não a personalidade, exatamente. Você vê que ele, nessa última encarnação, ele foi médico, e olha, era o quê? Da Marinha. Pensa dentro daquele navio. E ele disse: estou contente porque trabalhei. Estou contente, ou seja, ele não... Ele teve mérito. Ele não tinha nem um mês que desencarnou, já tinha essa consciência. E é o que eu te respondo, ele acionou o espírito que ele era. E que ele já conquistou ao longo de outras encarnações. Foi mérito. Bora. Estás completamente... Eu acho interessante a outra resposta dele. Já o disse, perguntar-te o que era preferível. Buscar, adquirir, eu vos disse que o moral era preferível. Pronto. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Olha aqui. Então o que você faz? Você quer intelectualizar o menino, não quer moralizar. Mas você moralizando é aquilo quando diz assim o nosso Senhor Jesus: buscai primeiro as coisas de Deus, a moral. As demais, a intelectual, será-vos dado por acréscimo. Entendeu? O Estevão era o moral. E se tornou, e quando foi colocado ao lado, muito bem lembrado, ao lado de Saulo, que era o intelectual, qual foi a inteligência que se sobrepôs? Estevão. Mas eu acho que pela pergunta, eu imagino que a resposta é tipo assim, o caso do Paulo antes de ser Saulo. Ele era altamente tentando aprimorar o espírito intelectualmente, mas ele estava equivocado. Que era o que ele tentando adquirir um alto grau de inteligência, mas a moral estava equivocada. Eu tenho um sobrinho que ele é do outro mundo. Cada vez eu chego assim, ele é muito caladão, muito na dele. Eu estava lavando a louça do almoço, e ele, para variar, lavando louça, né? E ele estava sentado à mesa com a minha irmã, os demais sobrinhos, e ela começou a falar de uma determinada apresentadora de TV, que ele disse assim, ela já desencarnou, mas inclusive o filho pegou as roupas, joias, fez uma exposição, não sei se exposição ou um museu.
E ela veio, ela era muito pobre. Ela veio de um lugar, ela era muito pobre. E cada um fala uma coisa, ele muito calado, ele sai e diz assim: o importante não é de onde veio, o importante é aonde vamos chegar. Aí todo mundo cala, fica aquele cri, cri, cri. Como que um menino, hoje ele está com 14 anos, vê isso, o importante é aonde você vai chegar. De onde você vê, ficou, mas aonde que você vai chegar com essas suas atitudes, com essa sua conduta? E é isso que nós estudamos aqui. O que eu estou fazendo hoje, com o que eu estou fazendo hoje, aonde eu vou chegar? Verdade? Vamos parar aqui. Essa é a evocação, a pergunta de número 9, tá bom? Alguma pergunta? Agradecemos então ao nosso Senhor Jesus por esse momento de estudo e até o nosso próximo estudo.